Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma live. Hoje com um tema muito especial. Finalmente saiu o edital tão esperado, edital do TSE unificado. E eu e o professor Marcelo, que já vai entrar na conversa, vamos comentar o edital e falar de algumas nuances aqui, compatibilidade com outros estudos, se vale a pena fazer as duas provas, tirar as dúvidas de vocês, enfim, temos bastante coisa para conversar, tá? Vou colocar aqui o professor Marcelo logo na mais delongas. Todo mundo me vê e me escuta bem? Show de bola. Espero que sim. Vamos lá. Boa noite, professor. Tudo jóia? Tudo certo. Você escuta bem? Me escuta Me bem? escuto perfeitamente. Vocês conseguem me ouvir, me ver? Perfeitamente. Show de Até que bola. enfim, hein? Até que enfim saiu, rapaz. Eu acho que foi a maior espera do mundo dos concursos de nível, assim, concurso de servidor. Eu acho que foi a maior espera que eu já vi. E olha que a gente já orienta concurseiros há mais de 9 anos, né? Eu não lembro de um concurso com uma expectativa tão grande como esse do TSE unificado. E nem sou eu especialista, né? O especialista é o professor Marcelo, mas eu confesso que eu não estou lembrando de um concurso com expectativa tão grande. Nós estamos falando ali do ano de 2022, quando começaram a falar no concurso do TSE. Vai sair aquele burburinho, vai sair no próximo mês, vai sair na próxima semana, e nunca saía. Né? 2023 passou, a gente também só escutava especulação, mas nada de concreto. E saiu em 2024, numa época que eu nem apostava muito, porque vai ser a Quando prova dia pouca gente 22, esperava. Verdade. a prova ali 22, ali finzinho de setembro, um pouco antes das eleições, né? Até o pessoal falava, oh, não tem concurso de TSE, de TRE, numa das eleições. Bem E a prova, simbólico, né? e a prova vai ser ali um pouco no primeiro turno, né? E foi bom que saiu, e foi bom que saiu sem muitas novidades. Por quê? Quem estava ali se preparando de olho desse concurso, né, começou estudando algumas disciplinas, se viesse algo totalmente diferente, né, do que eles estavam estudando, o pessoal iria ficar bastante chateado e eu entendo demais, né? Tiveram alguns pontos que a gente precisa observar no edital, mas que com toda certeza a gente vai falar aqui na nossa live. Certo, gente? Show de bola. Mas eu pensei na estrutura de live assim, Marcelão. A gente começa falando de pontos que vieram diferentes, por exemplo, a meu ver, na nossa rápida conversa, essa questão de português e analista judiciário, por exemplo, englobar, segundo o edital, 50 itens, né, de um total de 120, já é algo que, a meu ver, impacta muito a estratégia de estudo de analista judiciário. Então, a questão da regionalização, né, dos concursos, eu acho que a gente pode começar por essa parte diferente. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência tanto com estudar para mais de um concurso em um determinado período, como também para fazer determinada prova no mesmo dia. Né? Então a gente vai ter as provas de podendo serem feitas pela mesma pessoa, mas vale a pena, será? Eu pensei em tratar desse aspecto, mas a gente começando pela parte mais diferente aí do edital. Não sei nem se pode ser um nome diferente, né? Mas a parte, digamos, um pouco atípica, porque é uma prova com 50, de 120 itens, 50 de português, quase metade da prova, é muito atípica, né? Não, totalmente atípica, né? Eu nunca tinha visto uma prova com tantas questões de português. Português, logicamente, está prevista, né? Sempre está aparecendo nesses concursos de tribunais, mais 50 itens. Eu nunca tinha visto e eu acredito que muitos dos nossos seguidores que estão nos assistindo não observaram isso.
Porque, como o professor Adalberto bem falou, o que é que nós vamos ter, né? A prova vai ser composta pela parte objetiva, que vai estar tanto presente no cargo ali de analista como de técnico, e também vai ter a prova discursiva e a avaliação de títulos. Mas a discursiva e a avaliação de títulos é somente para analista judiciário. Mas vamos falar da parte da prova objetiva. Vão ser 120 itens. Dos 120 itens, 50 são de conhecimentos básicos e 70 são de conhecimentos específicos, né? A prova vai ser ali no estilo certo e errado, em que uma errada anula uma certa. Essa é a regra geral da Sebrasp. Só que aí, professor Adalberto, tem uma primeira peculiaridade. A prova de conhecimentos específicos tem peso 2. Isso. Algo que não é comum na prova da CESP. Nas provas, certo e errado é incomum. É incomum. Mas então, se você acerta uma questão de conhecimento específico, dá 2 pontos. Mas, se você erra, você perde 2 pontos. Isso. O professor Marcelo vai finalizar aí, falando, mas só a gente vai falar, eu vou falar da parte que vai pesar muito a estratégia de prova. Além da estratégia de estudo, que a gente vai comentar, mas a estratégia de prova nesse aspecto aí de que não é somente uma errada anulando uma certa. Uma errada pode anular duas certas. Em português, por exemplo. Uma errada de conhecimentos específicos pode anular duas certas de conhecimentos gerais. Então, o modo como você vai fazer a prova vai ser mais relevante do que é normalmente, tá? Mas continue aí, Marcelão, sobre os pesos. Esse ponto que a gente precisa falar mais, que a gente vai falando durante a live, mas aí beleza. E conhecimentos básicos ali no edital, se você analisar ele detidamente, o que você vai ver? Eu estou aqui olhando para a tela do computador, tá? E vocês podem acompanhar também conhecimentos básicos. Que vai cobrar? Vai cobrar português. Tem também o que? Eleitoral. Mas eleitoral só vai cair para técnico judiciário da área administrativa e analista judiciário administrativa. Está bem claro no edital. Cai eleitoral em conhecimentos básicos somente para esses 2 cargos. Aí, direito administrativo também está previsto em conhecimentos básicos. Mas o que o edital fala? Exceto para analista judiciário e área judiciária. Então, o direito administrativo também não cai nos conhecimentos básicos na área judiciária. E, por fim, constitucional fala que vai ser apenas por cargo de técnico judiciário e analista administrativo. Resumo da ópera: em conhecimentos básicos para analista judiciário, só vai ser cobrada a disciplina de área judiciária, né? Área judiciária, bem lembrado, que tem várias áreas. É porque a gente tem várias áreas, né? E nessas várias áreas vai haver algo muito parecido. Não vai ser integralmente, como em análise judiciária, área judiciária, mas conforme o professor Marcelo falou, vai cair basicamente português e noções de administrativo e ponto. Né? Porque noções de eleitoral e noções de constitucional tá apenas para técnico e analista administrativo. Nenhum outro pega. Então, me parece um erro, tá? Do edital. Pode ser que tenhamos retificações, mas o que eu sempre falo vocês têm que se basear, a gente não pode prever o que está na cabeça do examinador. Pode ser que não mude. Então, o edital é a lei que nos rege, né? Rege nosso estudo. Então, por hora, a gente tem que considerar 50 itens, para quem está estudando para na área judiciária, 50 itens de português vão cair nessa prova. O edital não dá qualquer tipo de margem interpretativa para pensar diferente. São 50 itens de português. É desproporcional? Ao meu ver, sim, tá? 50 itens de uma prova objetiva de português, mas não cabe a nós julgarmos e acharmos que vai alterar. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Lembrando que, por ser peso 1, a gente tem com peso 1 e 70 itens com peso 2. Então, de uma maneira, se a gente considerar a totalidade da prova, ele abarca aí 50 de 190. Então, seria em torno aí de 25 a 30% da prova, o que já não é tão desproporcional assim, se a gente for parar para pensar. Então, há uma possibilidade grande de manter.
Porém, pode ser que mude, não sei nem como é que eles iriam mudar isso, já que não colocaram propositalmente raciocínio lógico, pela parte de sustentabilidade, né, que cai em algumas provas, mas caso não mude, é isso. São 50 de português para análise judiciário e nos outros cargos de analista, tirando analista administrativo, é apenas português e administrativo. Todo o resto vai ser conhecimentos específicos, tá? Perfeitamente, viu? Essa foi a parte de conhecimentos básicos, né? Essa foi uma grande surpresa português. E uma outra surpresa que alguns seguidores já vieram falar comigo é não cobrarem nem informática, nem raciocínio lógico, que muitos conselhos possuem dificuldade. Elas não estão previstas no nosso edital. Por isso, gente, que eu sempre falo, o professor Alberto fala, que é muito importante a gente fazer a base, né? A base do estudo, né, para aquele concurso. E a gente nota o quê? A gente nota nos editais passados de TRE que caía português, constitucional, administrativo, civil, processo civil, eleitoral. Penal e processo penal, só processo penal que não veio, mas todas essas disciplinas estão sendo cobradas no novo edital e esse edital está privilegiando quem sempre observa ali a formação da base. É porque esses anos da formação da base, eu bato muito na tecla. O que é que acontece? O que é que a gente tal? Não queremos adivinhar edital. Pode ser. Marcelo, me fala depois se tu tá me escutando, porque tá meio que parando aqui a internet. Tá? A tua imagem tá meio embaçada. Não podemos prever edital. No caso desse edital do TSE, que já estava há muito tempo sendo esperado, podia vir um monte de disciplinas diferentes? Poderia. Mas a gente sabia que constitucional, administrativo, português, eleitoral, civil, processo civil, penal. Só processo penal que talvez tenha sido um plus, assim, que parece ser uma tendência, já que não caiu no ENAMA, por exemplo, um exame muito, o exame para magistratura, mas também processo penal não foi cobrado. De todo modo, quem estava apostando, eu vou querer prever o edital, não vou deixar de estudar informática, porque é óbvio que vão cobrar. Não é óbvio. Tanto é que não estão cobrando. Não vou deixar de estudar raciocínio lógico, porque, pelo amor de Deus, numa prova de tribunal, todas as outras provas cobram. Não vou deixar de estudar. Pois você que gastou muito tempo estudando, você perdeu tempo. O que é melhor em termos de técnica de estudo, de estratégia de estudo? Você estudar e ficar craque, como os nossos alunos estão. Porque na assinatura tribunais é basicamente isso que cai na prova que a gente está colocando, né? Então, é bom ficar craque no que já a gente sabe que vai cair, para que, quando surgir a prova, a gente estando craque naquelas matérias que a gente sabe que sempre cai, sobrar mais tempo para a gente focar naquelas específicas. E o que acontece? Como a gente está mais perto da prova, você vai precisar de menos leituras daquelas específicas para lembrar mais na prova. Se você começar a ver um específico muito distante da prova, fatalmente você vai ter que voltar antes dela para rememorar. Por quê? Porque ela é específica, você estuda pouco ela. Se você estiver muito bem nas básicas, vai te sobrar muito mais tempo, você vai ficar mais tranquilo para estudar essas matérias específicas. Você vai conseguir ler as rápidas de maneira muito. Desculpa. Você vai conseguir ler as básicas de maneira muito mais rápida e vai sobrar bem mais tempo para as específicas. Essa é a lógica, tá? Do estudo. Eu estudei, Marcelo. Perfeitamente, viu? Já falamos nesse ponto, né, nessa novidade, mas eu queria também destacar o seguinte, né, e que é até algo que eu estava curioso. Muita gente, quando faz ali o cargo de analista, também procura fazer o cargo de técnico e vice-versa, né? De fato, nós temos ali muitos órgãos em que o conteúdo de técnico está englobado no conteúdo de analista. Então, é um concurso dois em um. A pessoa faz técnico e analista, tá? Mas isso só é possível quando as áreas são próximas. Nós estamos falando aqui, eu vou me ater a esses dois cargos, né, que são os cargos que normalmente trazem mais vagas, que é o analista judiciário e área judiciária e o técnico judiciário, que nesse concurso do TSE ele veio com uma pegada mais administrativa, né? Ele veio com uma pegada administrativa. Eu estava até curioso de ver como seria a cobrança para técnico do TRE. Porque técnico do TRF, se a gente pegar ali o recente edital do TRF3,
as disciplinas se assemelham ao cargo de analista. Então, dá sim para fazer ambas as provas. Mas, para técnico do TRE, nós vamos nos deparar com conhecimentos específicos, que vão ser 70 itens com peso 2. Vão ser 70 itens distribuídos por administração pública, por gestão de pessoas e por gestão de contratos. Então, 140 pontos dos 190 vão ser da parte administrativa. Por isso é muito temerário você fazer ambas as provas. Você pode até fazer, mas você não pode dedicar o estudo a ambas, porque você não estará fortemente preparado para nenhuma delas. Perfeitamente. Eu estou vendo aqui o edital, também estou vendo aqui no computador. De fato, tá bem diferente. A pessoa, aquele negócio, você pode fazer as duas provas, mas não estude para as duas. Não se compatibiliza estudo com edital aberto. Não, assim, se concilia, desculpa, não se concilia estudo com edital aberto, gente. Botem isso na cabeça. Ah, vou estudar para fazer as duas. Não. Estude muito bem uma e faça as duas, não tem problema, tá? Quando eu fiz a prova para técnico do MPU, eu fui técnico do MPU por 3 anos, inclusive conheci o professor Marcelo lá. Eu fiz na época prova para técnico e analista, mas eu estudei somente para técnico. Até fui bem analista, porque estava finalizando o curso de Direito, então eu tinha uma noção boa da parte jurídica, mas estudei exclusivamente para técnico judiciário. E naquela época as provas eram também certo e errado, também CESP, por uma coincidência, mas eram em dias diferentes. E eu levei um azar, entre aspas, que na época, técnico, que era a prova que eu estudava, foi no domingo e analista foi no sábado. Porque se fosse o contrário, eu ia fazer, ia estudar, ia me preparar muito para a primeira prova e a segunda prova fazer por fazer ali, porque ia ser uma prova já que eu não estava me preparando tanto. Sendo que a primeira prova veio a que eu não estava me preparando tanto e a segunda, que era do domingo, veio a que eu me preparei mais e eu acabei tendo quase uma fadiga porque foi um fim de foi até tinha um problema de estacionamento, às vezes tem até uns sequências de histórias que eu brinco, que eu quase perco a prova, tá? Por causa disso, mas a recomendação que eu dou de forma categórica para vocês, não, principalmente considerando o edital do jeito que está, não tentem abarcar duas provas. Escolham um cargo, estudem para ele, nada impedindo que você faça as duas provas, mas estude, organize seu estudo com uma prova, tá? Perfeitamente, viu? E ainda no campo das novidades, né? Agora nós temos o concurso do TSE unificado, que ele, em um só edital, reuniu vários tribunais, quase a totalidade dos TREs, né? E eu estava olhando o edital, como é que vai funcionar a inscrição? Você vai selecionar o cargo, você vai selecionar o TRE para o qual quer concorrer e também a cidade que vai realizar a prova, tá? Então, eu estou aqui em Fortaleza, eu posso me inscrever no cargo de analista judiciário, concorrendo lá com o TRE lá do Sudeste, do Rio, São Paulo, alguma coisa assim. Não necessariamente eu tenho que fazer a prova no Isso. local TRE em que eu vou querer concorrer, né? Então, tem essa novidade aí no concurso TSE unificado e também, como a gente falou, possibilita você fazer a prova de ambos os cargos, tanto de analista como de técnico. Bom, eu acho que essas são as principais diferenças. Eu acho que nesse momento a gente pode falar da banca Sebrasp e desse estilo certo e errado. O que você acha, professor Alberto? Por mim, show de bola. Banca Sebrasp, vem muito. Eu trabalho com conceitos mais da área fim, né? Vem muito a cabeça a parte de jurisprudência e pode ter certeza que vai despencar nessa prova. Então, para analista, tá? Analista judiciário, jurisprudência de tribunais na cabeça, inclusive para a nossa preparação de analista, né? A gente vai ter jurisprudência toda semana. Alberto, pode cair para técnico?
Olha, antigamente eu diria de forma categórica que não, tá? Porém, eu não arriscaria. Então, a gente vai colocar algumas sugestões lá no estudo para técnico de jurisprudência também para o técnico judiciário, porque apesar de se colocar noções, ultimamente as bancas vêm mudando um pouco o perfil e não é bom a gente arriscar, considerando que não vai ser para analista. Analista para jurisprudência para analista é primordial. Quanto a estilo de prova, eu imagino que o professor Marcelo até pode falar com mais propriedade, mas português da Sebrasp seja das bancas, né, principalmente quando comparado com a FGV, seja uma banca que a gente saiba o que esperar, tá? A FGV a gente nunca sabe o que esperar, né, da prova de português. A FCC é um pouquinho complicadinha, a CESP não, a CESP são questões mais bem elaboradas. Eu acredito que a gente possa conseguir direcionar mais do que a gente conseguiria com outra banca. O que é que você acha, professor Marcelo? Não, perfeitamente. As três bancas, né, as três maiores, Sebrasp, FCC e FGV, disparado, a prova de português da FGV é a mais complicada. Na sequência vem FCC e Sebrasp vem ali, em termos de facilidade, ficaria no terceiro lugar. Assim, seria a mais fácil dessas três. É uma prova muito bem elaborada, mas uma prova possível. A da FGV parece que o pessoal acha, o pessoal até brinca que vem em latim, ninguém entende nada, você tem que interpretar o que o examinador está pensando. É algo bem complicado as provas da FGV. Creio eu que os alunos não vão ter tanta dificuldade se praticar, logicamente, resolvendo muitas questões da prova da Sebrasp. Imagino eu que não vão ter muita dificuldade na prova de português. Mas com certeza, jurisprudência a gente vai ter que estudar, principalmente ali para analista e para técnico também não pode deixar passar batido isso. E quanto ao certo e errado, o pessoal já perguntou técnicas aí. O que é que acontece com prova certo e errado, pessoal? A meu ver, eu adorava fazer esse tipo de prova, tá? Por quê? Porque é uma prova que nivela por cima. A prova ABCDE você pode chutar muito. E se você tiver num dia de muita sorte, aqui dali pode te ajudar. Por quê? Porque às vezes você sabe um item só e aí não precisa analisar nenhum dos outros quatro para marcar aquela questão. Certo e errado, não. Tá? O segundo ponto que eu quero que vocês observem é o seguinte: a questão do peso, aí a gente vai trabalhar isso, tá? Vai ter uma aula minha lá na plataforma do nosso curso só sobre como fazer esse estilo de prova certo e errado. Mas só dar de modo superficial aqui para vocês, digamos, qual seria a técnica. A gente tem aí, basicamente a gente trabalha com estatística, tá? Trabalho com estatística básica. Se a gente tem uma prova que é um ponto anulando a prova de português, né? Uma anula uma e a outra duas anula duas, o primeiro ponto não vale a pena deixar em branco, não vale a pena deixar em branco o um para um, tá? Por que, Adalberto? Simplesmente porque se você tem alguma noção do que você está marcando, você já aumenta a probabilidade de você acertar aquela questão. É simples, tá? Então, se você nunca viu aquilo ali, pô, eu vou chutar, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Você tem 50% de chance de acertar. É estatística, tá, galera? Estatística. 50%. Se você tem alguma noção, você já vai ter mais que 50%. Então, se você pega 10 itens, marca, a tendência é que se você não souber de nada, você erre 5 e acerte 5, você zero. Se você souber um pouquinho, você vai acertar 6 e errar 4, você ganha 2 pontos. Se você acertar mais um pouquinho, você acerta 7 e erra 3, você ganha 4 pontos. Se você deixar as 10 em branco, você ganha 0 pontos. É estatística simples. Sendo que isso se problematiza um pouco agora com uma prova de peso 2 do lado. O que é que acontece? Então a gente deixa de lado ali português, você vai marcar todas. Até porque é língua portuguesa, né? Então você sempre vai ter uma certa noção. E na prova de conhecimentos específicos, você vai ter o dobro do cuidado ao marcar. Se fosse um para um, eu diria a mesma coisa de português. Marque todas. Por quê? Por causa justamente por causa disso daí. Você tem uma certa noção e aí você vai ser favorecido. Nessa, eu já não diria, tá?
eu diria que o que vai definir a sua aprovação será a sua habilidade de deixar em branco. O que vai definir a sua aprovação será a sua habilidade de deixar em branco. E aí, o que é que vai trabalhar isso? O que é que vai contar para isso? A sua habilidade nas matérias. E aí tem algumas teorias, tem algumas teorias na aprendizagem, né? Até na marcação de itens que vão te ajudar. Por exemplo, a teoria agora eu esqueci o nome da teoria. Enfim, quando você sabe muito de uma matéria, você tem que ir logo marcando e não mudar mais. Quando você sabe pouco, você tem que deixar para um segundo momento. Tudo isso a gente vai colocar como a aula lá do curso para você já treinar nos simulados essa maneira de fazer prova, porque o que acontece, e essa é a última dica que eu dou em relação a fazer prova, você não pode chegar lá na prova, palpite do especialista. O Jorge é aluno antigo, é o palpite do especialista. Boa, Jorge. O palpite especialista quer dizer o quê? Simplesmente, quando você vê uma matéria que você sabe muito, marque de primeira e não mude mais. Porque vai contar a sua memória de longo prazo, porque você sabe muito aquela matéria. Mas, enfim, só voltando, você tem que ter uma técnica de fazer prova e você tem que criar e treinar ela nos simulados para chegar lá na prova e executar exatamente igual a maneira que você fez nos simulados. Eu quero fazer os 120 itens sequenciados. Faça dessa maneira nos simulados e faça na prova. Eu quero começar como a prova é mais pesada e vale mais de conhecimentos específicos, quero começar pelos específicos. Faça assim no simulado, faça assim na prova. Quero começar assim pelos básicos. Faça assim quero fazer 10 dos básicos, 10 dos específicos. 10 dos básicos, 10 dos específicos. Faça do mesmo jeito. O que é que não pode? Você treinar de um jeito, chegar na prova, aí começa a fazer. Eu vou começar a fazer conhecimentos específicos. Aí chega nos conhecimentos específicos, a prova está muito difícil. Caraca, a prova está muito difícil. Vou parar aqui, vou para os básicos. Numa dessa, você vai perder duas vezes. Primeiro, você vai tirar aquela sequência que você gastaria pouca energia, porque ela já tinha sido treinada. Segundo, que você está arriscando passar para o básico, a prova está igualmente difícil e você ficar duplamente preocupado, tá? Então, você tem que executar a sua prova exatamente do jeito que você treina. Essa é a dica, mas mais dicas a gente vai dar na aula lá que eu vou fazer, fazendo uma prova junto com vocês, beleza? Ótimo, ótimo, professor Adalberto. A gente passou nos pontos principais do edital. E eu acho que a gente pode falar agora das estratégias de preparação, como vão ser as Alguém aí falou da prova discursiva. Quer falar alguma respostas. coisa sobre? A discursiva vai ser somente para analista judiciário. Né? E quando fala assim em discursiva, muitas vezes a Sebrasp cobra um estudo de caso, cobra questões, mas o que vai ser a discursiva? Vai ser uma dissertação, não sobre atualidades, que às vezes também as bancas cobram, vai ser uma dissertação sobre um conhecimento específico do cargo para o qual está se preparando. Então, na lista judiciária, vai ser uma dissertação sobre uma daquelas disciplinas. Eleitoral, quase com certeza. Constitucional ou eleitoral? Acho que Eleitoral. não tem como fugir disso, não. O que os nossos seguidores, nossos alunos têm que prestar atenção é que o estudo para discursiva, ele não pode ser somente teórico, né? Ele precisa ser um curso teórico e prático. Você precisa praticar e ter quem corrija os seus textos, né? Porque ele vai lhe mostrar ali o que você está errando para não repetir ali no dia Só da me prova. tira uma dúvida, Marcelo. Eu realmente não vi isso. São nas mesmas 5 horas, tem que fazer 120 itens e a redação, é isso? Exatamente. Qual vai ser a diferença, né? Para analista judiciário, que tem a discursiva, técnico não tem. Nós temos 4 horas e meia. Entendi. Né? Então, 4 horas e meia você tem que fazer a prova objetiva, a prova discursiva e passar suas respostas para o gabarito. Em 4 horas e meia da manhã. Para técnico, nós não temos a discursiva e o nosso tempo não é 4 horas e meia, são 3 horas e meia. Ou 3 horas. Galera,
É, Eu estou na... muito treinamento eu diria que o que vai definir essa prova vai ser a resolução. Parece algo meio óbvio, mas no sentido de que o jeito como você vai fazer essa prova vai ser determinante. Por quê? Você vai ter muito pouco tempo, muita gente vai se enrolar no tempo, tá? E muita gente vai se enrolar na sequência. Porque como é que eu faria, dando mais um spoiler, né, da nossa aula, como é que eu faria? Aí, você faz a primeira leitura do objetivo, dá uma olhada em qual é o tema da discursiva, não vai para ele, faz a primeira leitura do objetivo, mata as fáceis, vai para a discursiva, trabalha o rascunho, volta para a objetiva, mata o gabarito. Então, Beto, mas por que assim? Isso tem a ver com a aprendizagem, tá? Da mesma forma que a aprendizagem tem a repetição espaçada, ou seja, não é interessante você fazer uma repetição intensiva, porque você acaba exigindo muita energia para pouco resultado. Na resolução da prova, quando você deixa o seu cérebro pensando em outra coisa, a tendência é que quando você volta àquilo ali, você volte com mais conhecimento. Então, o que é que você vai fazer? Leu a discursiva, faz um brainstorm ali, anota o que está lembrando. Vai para fazer a objetiva. Quando você vai fazer a objetiva, o seu cérebro ele está pensando naquela discursiva. Ele está pensando como se fosse um. Lembra que, assim, como se fosse um computador que está ali no. Não sei como é o termo técnico, que é o computador que trabalha em segundo plano, né, Marcelo? E O celular que trabalha em segundo plano. O seu cérebro está pensando nisso, tá? Ele não está te atrapalhando na resolução da prova ali, mas ele está pensando. Quando você volta com novas ideias para aquela prova ali de segunda fase. E aí, quando você volta escrevendo o rascunho, o seu cérebro também está pensando daquelas questões em branco que você deixou na prova objetiva. Então, você acaba dividindo e utilizando o seu cérebro da melhor maneira possível, tá? Isso é técnica de prova e a técnica de prova vai ser essencial aí. perfeitamente. Olha, a gente tem que controlar o tempo de prova. Vamos lá. Nós temos 4 horas e meia para a prova de analista judiciário. 4 horas e meia para fazer o quê? Para resolver 120 itens, resolver a discursiva, escrever seu texto e passar limpo. 4 horas e meia, vamos então separar 30 minutos para passar o seu gabarito. Não pode ser apressado para você não errar. Vamos deixar 30 minutos. Restam 4 horas. Vamos colocar 1 hora para a discursiva. Restam 3 horas. 3 horas são 180 minutos. E nós vamos ter que resolver 120 itens. Então, para cada item, nós temos 1 minuto e meio. Né? Seria mais ou menos esse cálculo. Aí é o seguinte, essa técnica da discursiva tem muito a ver com a aprendizagem, porque eu não sei se vocês se lembram como era na época do colégio, mas acontecia comigo. Quando eu ia resolver e escrever uma redação, eu tinha enorme dificuldade em iniciar, escrever as primeiras linhas. Verdade. Rapaz, depois que eu escrevi as primeiras linhas, o texto fluía. É com esse tempo que a gente demora para organizar as ideias que vão ser apresentadas no texto, você vai pular esse tempo. Como? Você vai ler somente o tema da discursiva e vai para a objetiva. Aí, como o professor Adalberto disse, você vai anotando ali as ideias no rascunho, vai no brainstorming, porque quando você parar para, de fato, escrever sua redação, você não vai estar partindo do zero. Você já vai estar com as ideias organizadas e o texto vai fluir de uma forma muito mais natural. E é fundamental a gente ter esse controle de tempo na prova do dia 22 de setembro. A otimização do tempo aí na resolução da prova vai ser fundamental. Então, você não pode perder qualquer tempo, tá? Qualquer tempo você tem que ser bem utilizado. Então, quando você deixa a sua memória cachê, que alguém falou aí, um termo muito bem apropriado, você consegue aproveitar duas vezes, né? Porque era algo que você ia estar pensando, se estivesse pensando só naquele tema, você ia estar gastando ali, poxa, o que é que eu escrevo? Não, foi para fazer o objetivo e deixou o cérebro pensando naquilo ali. Vamos agora para a preparação? Eu acho
Podemos sim, no final a gente volta para algumas perguntas, talvez tenha passado por alguma, né? Isso. Então é o seguinte, gente. Posso começar por aqui? Por favor, agora é com você, porque sabe muito mais que eu da nossa preparação. Gente, olha só. O edital demorou para sair, mas um ponto positivo que eu acho é que nós vamos ter muito tempo até a prova. E quando eu digo muito tempo, é em comparação com outros concursos, né? Muitas vezes, do edital para a prova são 2 meses. Nós vamos ter 4 meses, quase 4 meses para a São prova. 16 semanas, né? São 16 semanas, né? Perfeitamente. São 16 semanas até a prova. E esse tempo até a prova, você deve utilizá-lo como aliado. E ele não pode jogar contra você. Porque o que acontece, gente? Como é que a maioria dos estudantes vão estudar para concurso, né? Gente, a maioria dos estudantes, eles vão reproduzir, eles vão procurar reproduzir o que eles fizeram no colégio e o que eles fizeram na faculdade, né? Eles O bom acreditam e que para velho estudo de véspera. o estudo de véspera, aquele estudo em que você procura privilegiar a memória ali de curto prazo e não se importa muito com a memória de médio e longo prazo. E eu até não culpo eles, mas estamos aqui, eu e o professor Adalberto, para alertá-los de como deve ser a preparação para o TSE. Então vamos lá, gente. A maioria dos estudantes, o que eles vão fazer? Eles vão terceirizar a sua preparação para um grande cursinho, principalmente de videoaulas. Aí o que eles vão fazer? Mas que beleza, eu tenho 16 semanas. Eu vou conseguir assistir a todas as aulas de direito constitucional para esse concurso. Aí vamos lá, a pessoa começou a preparação, ela começou assistindo a aula 1, lá do cursinho que ela contratou de videoaula. A aula 1 de princípios fundamentais. E ela vai avançando dia após dia, não cai só constitucional, cai administrativo, cai eleitoral, e ela só assiste videoaula. Ela não vai ler o vade-mecum, ela não vai resolver questões acreditando ali que tudo que o professor falar vai entrar na cabeça dela. E a gente não pode esquecer que o professor vai falar de tudo, menos falar a lei seca. Né? Porque se ele ler a lei seca, você vai estar reclamando dele, porque você pagou caro no cursinho, para ler a lei seca, você lia sozinho. Lembrando, só falando de. Quando a gente fala isso, não é que não sejam boas as aulas, tá? Tem aulas excelentes, inúmeros bons professores, porém, algo não é porque algo é bom que tem que ser utilizado. Às vezes, o tempo, a forma como a gente utiliza o nosso tempo em uma preparação de reta final, ela também é determinante. É por isso que quando o pessoal chega assim e fala: ah, fulano de tal estudou 3 meses e passou, o outro estudou 2 anos e não passou. Simplesmente porque o fulano de tal soube naqueles 3 meses que são os mais importantes da preparação, simplesmente porque tudo que a gente vê naqueles 3 meses a gente vai conseguir utilizar na prova, simplesmente ele utilizou bem. Ao passo que o outro, por achar que estava com uma base ótima, porque estava estudando há 2 anos, não estudou da maneira adequada. Existem inúmeras maneiras adequadas, inúmeras maneiras para passar em concurso. Porém, eu e o professor Marcelo também, né? A gente acho que as videoaulas, do modo como muita gente prega, não servem muito bem a esse propósito. Perfeitamente, né? E continuando o exemplo da videoaula, a pessoa começou ali princípios fundamentais. Ela vai chegar lá na época da prova, eu acho que ela não assiste a todas as videoaulas, mas se ela conseguir assistir o curso, ela vai se vangloriar e vai bater no peito e dizer: fechei o edital. Só que aí, o que vai acontecer no dia 22 de setembro não vai cair somente o que ela estudou na última semana. Vai cair os assuntos de toda a preparação, inclusive aquilo que ela viu há 4 meses atrás, quando ela começou ali a se preparar para um novo edital. Ou seja, você passou 4 meses sem se preocupar com o principal, que é o quê? Lembrar no dia da prova do que foi estudado anteriormente, tá? Então, desde o seu primeiro dia de preparação para o edital do TSE,
Você tem que se preocupar em lembrar lá no dia da prova do que está sendo estudado. Então, a gente vai desenvolver a nossa memória de médio e longo prazo. Eu dei o exemplo das videoaulas, mas será que você vai pegar ali o ótimo livro ali do Pedro Lenza, de Direito Constitucional? Será que você vai estudar por ali? Você não vai conseguir acabar e o que você está estudando? O que você estudar amanhã, você não vai lembrar. Você precisa estar em contato com a maior quantidade de tópicos possível do edital. E como é que é feito isso? Principalmente por materiais curtos, é algo que a gente vai fazer bastante na reta É, final, né? só além das situações que você falou, muita gente se apega a algumas apostilas de grandes cursos também, mas que mesmo se você pegar essas apostilas, galera, vocês vão ver, se vocês somarem todo o conteúdo, são conteúdo de 3, 4, 5 mil páginas, tranquilo. Acaba algo que, além de ser inviável, não se coaduna, ou seja, não é compatível com a fixação de conteúdo. Você tem que lembrar que, conforme o professor Marcelo falou, numa reta final, não é somente, ou na verdade, assuntos novos é o mínimo que você vai ler. Você, no reto final, deve se preocupar muito mais em não esquecer o que você já tem da sua memória de médio e longo prazo do que em pegar coisas novas. Às vezes o pessoal, professor Marcelo, pega o edital, aí fica vendo assim, peraí, isso aqui eu já estudei, já estudei, já estudei, já estudei. Ah, isso aqui eu não estudei ainda, vou estudar. Ah, isso aqui já estudei, já estudei, já estudei. Ah, isso aqui não estudou ainda, vou estudar. Aí anota os assuntos que não estudou. Mas não pensa que se você é um estudante já que há certo tempo, esses assuntos que você não estudou fatalmente são assuntos que têm pouca incidência em prova, se você era um bom estudante. Então você está deixando de estudar assuntos que você se sabe que cai muito em prova, para estudar assuntos que caem pouco. Qual é a mensagem que você está passando para o seu cérebro? É a mensagem: esse assunto aqui não é importante. Eu estou pulando ele. Esse assunto aqui é importante, porque eu estou lendo ele, mas não. Os nossos cursos, a galera às vezes, professor, mas caraca, eu já estou lendo a Constituição pela quinta vez. Meu amigo, você vai ler 50 até passar. Até passar. É assim, o estudo para concurso é assim. O estudo para concurso não é um fim em si mesmo, galera. O estudo para concurso não é, eu vou pegar esse edital aqui, vou pegar essa sequência de livros, vou ler eles todos e pronto. Como me considero estudado para concurso, vou passar nas provas que eu for fazer. Não. O estudo para concurso, às vezes, estudo muito, mas ele tem um fim em si mesmo. É ser aprovado em uma prova objetiva e, para alguns outros casos, prova subjetiva, prova oral. Então, a gente tem que... É Maomé que vai até a montanha, não é a montanha que vai até a Maomé. A gente tem que pegar aquilo ali e adaptar o nosso estudo de acordo com a prova. E a prova objetiva exige isso. Lembrar do máximo de conteúdo possível no... desculpa. Lembrar do máximo de assuntos possíveis, às vezes vendo eles de forma superficial. É muito mais importante você fazer um estudo horizontal, mas sem se aprofundar muito, mas tendo uma noção daquele conteúdo ali, do que propriamente você querer se aprofundar sabendo que a prova objetiva fatalmente não vai cobrar algo tão aprofundado, ou se cobrar, vai ser uma questão difícil que não vai fazer diferença para sua aprovação ou reprovação, tá? Isso mesmo, viu? A gente vai trabalhar, como a gente faz nos outros cursos aqui na ADN, a gente vai trabalhar muito essa memória de médio e longo prazo. A gente vai repetir muito, a gente vai conseguir ver, por exemplo, ali direito constitucional. Pelo que eu já analisei no edital, ali em 4 momentos, 5 momentos de 1h30, a gente já vai conseguir ler toda a parte de direito constitucional. E a gente não vai estar feito. A gente vai repetir a maior quantidade de vezes os assuntos mais importantes para a sua prova. Essa é uma forma de trabalhar a memória de médio e longo prazo. Nós teremos questões diárias, teremos as nossas revisões rápidas aleatórias, teremos simulados, vão ser 3 simulados durante a preparação para o concurso do TSE. Tudo isso vai ajudar
na sua formação ali de médio, na sua preparação, na sua formação da memória de médio e longo prazo, tá certo? E eu queria falar com vocês também, que eu vi aqui rapidamente, passando aqui nos comentários, algumas pessoas perguntando sobre, assim, palpites da nota de corte, né? E essa questão de nota de corte, ela é algo muito, assim, variável, porque depende do nível da prova, né? Se você pegar ali uma prova da FGV, né, umas provas recentes de tribunais da FGV, 75, 80% da prova é uma boa nota, que lhe leva ali para a segunda fase. Mas se você pegar uma prova de TRT, 90% às vezes não está sendo suficiente para você atingir Galera, o poste. gente, o professor Marcelo, ele é muito educado. Tipo assim, e não faz sentido algum essa pergunta. Não faz sentido. Você tem noção do corte? Não, é uma pergunta que não faz sentido, pessoal. Vamos lá, depende do nível da prova. Se a prova é difícil, o corte vai ser baixo. Se a prova é fácil, o corte vai ser alto. Não tem sentido algum a prova, esse tipo de pergunta. E outra pergunta, não tem sentido. Medo da a concorrência tá 10 milhões para um. Não importa também, porque você não sabe o nível dela. Sim. Você não sabe o nível dela. Não vai te ajudar em rigorosamente nada, tá? Agora, uma pergunta que faz sentido, que alguém fez aí, sobre as nomeações de TRE. Eu acho que é algo relativamente relevante. Hoje em dia, ainda é assim, o TSE, ele tem, os TREs em geral, eles têm muitos servidores emprestados, tá? Então, aí muita gente vê isso como uma coisa ruim. Não vai chamar porque vai preferir emprestar gente. Particularmente, eu vejo como algo bom. Por quê? Porque se tem muito servidor emprestado, é porque tem muito cargo. Se eles voltarem para o trabalho deles, o trabalho original deles, vaga muita gente. Então vai chamar. Imagina aí, são 24 tribunais da federação, né, Marcelo? TRE? Agora eu não sei quantos ao certo, mas são muitos, né? Não sei se todos estão no concurso unificado, mas mesmo assim é muito tribunal. Então, por exemplo, tem gente do MPU no TRE. Aí o MPU resolve não fazer concurso. Aí vê, mas tem um cara que está cedido ao TRE ali. Vamos solicitar ele de volta. Solicitou ele de volta. Abriu um branco ali no TRE. Tem concurso vigente aqui do TSE, cadastro de reserva. Eles chamam. Imagina isso para inúmeros tribunais. Eu veria pelo lado bom, tá? Eu veria pelo lado bom. Agora, é algo que você não pode prever. Algo que foge ao seu controle. Você vai estudar mais ou menos porque tem 2 ou 3 ou 5 vagas naquilo ali? Não tem sentido algum. E dentro da parte mais importante da live aqui, gente, Apertar aí. tô aqui. Tá certo. Vocês Ou então estão me vendo bem ou estão vendo bem o professor Marcelo? Só para eu saber se é a minha internet ou a internet do Marcelo que não tá tão boa. Porque eu tô te vendo meio embaçado. Tô te vendo meio embaçado. Depois vocês falem não aí, sei. gente. Mas a Diva colocou aí, o CNJ está prestes na regularização por parte dos TJs. De fato, então o CNJ ele pode pressionar para mandar os TRS devolverem os cedidos e aí, consequentemente, você conseguir, aliás, você ter muito mais vagas ali do que originalmente esperado. Mas o que eu ia falar era sobre a ansiedade no estudo para essa prova. Olha só, galera, essa prova é uma prova muito esperada. Caraca, há muito tempo, muito esperada. Qual é a tendência? É que tem uma galera que vá pirar o cabeçote agora. Vai pirar, caraca, saiu o edital, eu tenho só 4 meses. Eu estava acompanhando os comentários no postagem acho que o professor Vandré. Pessoal, caraca, vou pirar com uma errada no ano, duas. Vou pirar depois com as notações, com 50 itens de português. Tudo isso desnecessário, tá? Desnecessário. A sua sanidade mental vai ser essencial para você se sobressair nessa prova. E para isso,
o que eu considero mais essencial é você estudar de uma maneira tranquila, sabendo o que você vai fazer do primeiro ao último dia de estudo. Ah, meu pai, vou contratar o cronograma do ET de Varginha que eu vi que passou em não sei quantos concursos. Pode contratar, contanto que ele tenha um estudo que te deixe tranquilo do primeiro ao último dia, tá? Porque existem alguns cronogramas que vão, ao invés de facilitar, dificultar a sua vida. E além disso aí, tem gente que vai fazer um estudo, eu vou fazer um estudo aqui que eu vou vendo o que vai cair aos poucos. Também não é bacana, porque você vai gastar energia fazendo algo que você pode terceirizar. Qual é a única coisa que você não pode terceirizar? O estudo em si. Todo o resto você pode. Então, o cronograma de estudo ele tem que te dar um norte e ele tem que te deixar tranquilo. Se ele não te dá um norte nem te deixa tranquilo, dispense ele. E essa é a grande base da nossa metodologia. As nossas metas diárias são super tranquilas de serem cumpridas. E isso é proposital, não somente para dar essa tranquilidade ao aluno, como também para quando ele conseguir fechar ali a meta, ele dá o check ali, caraca, finalizei a meta. Vou estudar agora, se eu tiver tendo mais tempo, mais energia, vou agora estudar as minhas deficiências. E note, essas deficiências elas são aferidas de maneira subjetiva. É o que muita gente deixa passar. O que é que eu vejo, às vezes, o pessoal que trabalha com cronograma fazer? Siga esse cronograma aqui, só precisa seguir ele que vai dar certo. Não, errado. Errado. Se fosse assim, todo mundo era aprovado. Não é bem assim, tá? Como é que o cronograma dá certo? A gente que passa o norte, tá? A gente passa o norte. O que você vai fazer cada dia? Foi tranquilo. Era o cronograma de 4 horas, eu consegui cumprir em 3. O que é que eu vou fazer em mais 1 hora? Vai tirar a sua insegurança com alguma matéria. Exemplo para o TRE. Estou inseguro com eleitoral. Mesmo estudando pela ADN, eu continuo inseguro. Eu bati o cronograma ali em 3 horas, 3 horas e meia. O que é que eu vou estudar naquela minha próxima meia hora, 1 hora? Eleitoral. Mas isso sou eu. O professor Marcelo, ele está inseguro em constitucional. Ele matou o cronograma durante o dia e aí ele sobrou um tempinho. O que é que ele vai estudar? Vai estudar constitucional. É a identificação das deficiências que vai fazendo você ajustar e aí, consequentemente, utilizar o seu tempo da melhor maneira possível. Vocês conseguem... Isso numa reta final é mais importante do que no estudo regular. Por quê? Porque tudo que a gente vê perto da prova vai estar mais fresco na nossa memória. Consequentemente, a gente vai conseguir lembrar com mais facilidade. Então, se vocês fechar os olhos e enterrar a cabeça na areia com uma avestruz e seguir sem fazer uma autoanálise daquele, uma autoavaliação daquilo que você está estudando, você fatalmente vai cair nas deficiências que você tem sempre, porque você não aumentou o estudo nelas, tá? Então, é uma dobradinha. A gente dá o norte, a gente dá a tranquilidade, te dá os simulados para você identificar quais matérias você precisa melhorar, essa identificação das deficiências, vai te dar uma noção pelas revisões rápidas, vai fazer as revisões semanais e mensais antes dos simulados, que vai te dar aquela tranquilidade que eu estou há muito tempo sem ver aquela matéria. Não vai acontecer, porque você vai estar fazendo as revisões semanais e mensais. Então, tudo isso a gente te dá, sem você precisar gastar nenhuma energia em o que vai fazer, o que estudar. Se preocupar em quê? Em gastar aquela energia estudando e, posteriormente, estudando as eficiências. Beleza? Rapaz, você disse tudo, viu? Disse tudo de como vai ser aqui a reta final. Eu queria só reforçar isso que o professor Adalberto falou, que é muito importante que a gente busque ali a horizontalização do conhecimento, né? Às vezes, eu sei que estudar não é das melhores coisas da vida, mas tem gente que só gosta de estudar constitucional e administrativo quando deveria estudar aquelas disciplinas que você está com mais dificuldade, né? Porque se ali constitucional, administrativo, tiver 10 questões cada, você não acerta mais de 10. Você vai acertar no máximo as 10. Você vai seria muito mais útil
você utilizar esse tempo que sobra ao bater o cronograma para reforçar aquela deficiência que foi verificada principalmente na resolução dos simulados, para que você consiga aumentar de uma forma geral a sua pontuação, tá? Eu só queria voltar uma coisinha bem rápida aqui sobre a questão das vagas, que o professor Adalberto bem lembrou que, que os órgãos do TRE, as juntas, as zonas, possuem muitos servidores de outros órgãos, principalmente de prefeitura, mas eu não queria que vocês esquecessem que as listas dos órgãos do Poder Judiciário da União, elas se comunicam, né? O Bem TRE, lembrado. ele faz do Poder Judiciário da União, ao lado de quem? Do TRF, ao lado de quem? Dos TRTs, aí vai STJ, STF, e as listas se comunicam. O que isso significa? Eu não sei se vocês viram, mas recentemente criou o TRF da Sexta Região. Aí o TRF pensou assim, rapaz, eu vou fazer um concurso? Gente, fazer concurso é caro. É caro pra caralho. São vários milhões. Aí o TRF fez, não, eu não vou fazer o concurso não. Sabe por quê? Porque eu vi que tem gente aprovada no TRT Minas. Aí o que ele faz? Olha, aprovados no TRT Minas. Vocês querem trabalhar aqui no TRF? Eles podem utilizar a lista de aprovados. Lá, o cara que passou no TRT Minas, não, eu quero ficar aqui, eu quero esperar a minha vez. Ou então ele já pode assumir lá um emprego no TRF. Então, é o seguinte, vocês botando o seu nome ali na lista de aprovados no TRE, vocês podem, logicamente, ser chamados para o TRE, mas para outros órgãos do Poder Judiciário da União, ali na localidade em que vocês vão prestar a prova. E isso é muito comum, é mais comum do que vocês imaginam e acaba sendo uma segunda chance. Com certeza. Tudo bem? Marcelão, vamos lá. Quais os cursos que a gente tem? Qual quê? Quais os cursos que a gente tem para essa reta final? Então vamos lá, nós temos a reta final para o cargo de técnico judiciário da área administrativa e para analista judiciário da área judiciária. Vão ser 16 semanas de preparação. A gente vai ter preparação até o dia da prova. Vocês vão saber o que estudar todos os dias daqui até o dia 22 de setembro. Nós vamos estar tudo bem detalhado para vocês. Como eu falei, com leitura da lei seca, com indicação de leitura da doutrina, questões, jurisprudência, indicação de pegadinhas, complementos doutrinários, tudo para você chegar muito competitivo nesse concurso, né? E também, né, nós estamos já finalizando aqui, eu já olhei hoje o edital, nos próximos dias já vou estar ali liberando na plataforma o planejamento da semana 1 e a reta final ela também está com preço promocional até o domingo, tanto de técnico judiciário, área administrativa, como analista judiciário da área judiciária. Show de bola. Lembrando que além dos cronogramas, a gente também tem aulas sobre aprendizagem. Inclusive, vai ter uma aula minha só sobre esse concurso, de como a gente fazer a prova, 120 itens, certo e errado, com peso 2 para os erros da parte específica. Galera, é porque eu talvez não me tenha feito muito claro, mas isso vai ser extremamente de tudo que a gente falou aqui. O que vai ser mais determinante é você saber deixar em branco. Porque se com peso 1 já tem um peso razoável, ou seja, quem sabe deixar em branco. Às vezes, o que acontece? Você com 120 itens, você pode saber mais do que o seu concorrente. Porém, se você marcar tudo, ele passa na sua frente simplesmente porque ele soube deixar em branco. Tá? Então, o Matheus está perguntando, para quem já tinha o cronograma pré-edital, só vai atualizar? Como é que está isso, Marcelão? Não, o que foi? A preparação pré-edital, com o que ela tem em regra, ela tem 12 semanas ali de formação. Qual é o contexto? A gente não tem edital para se basear. Então, a gente se baseia naquilo que tem maior probabilidade de cair na sua prova. Só que nós temos agora, nós temos o edital. Nós sabemos o que vai cair, nós sabemos o que vai ser cobrado, nós sabemos como vai ser a prova. Então, muda tudo. Quem está na preparação pré-edital, o que vai fazer?
vai seguir o planejamento da semana 1 da preparação pós-edital. Lembrando que quem adquiriu no pré-edital, né, continua com o cronograma do pós-edital atualizado automaticamente, gratuitamente, tá? Gratuitamente entre aspas, né? A pessoa já pagou. Exatamente, porque nós temos lá na plataforma, nós temos um módulo em que os nossos alunos acessaram o planejamento pré-edital, agora vai ter um outro módulo com o planejamento pós-edital. Exatamente. E uma dica, pessoal, para quem imagina que tem algumas pessoas que estejam, quem aqui vai fazer a prova do TRF, da segunda ou da terceira região? Imagino que alguns aqui devam fazer, né? A prova do TRF da segunda é agora no início de junho, não é isso? Isso? Junho, e a da terceira final de julho, né? Vai para julho. 28 de julho, eu acho. Então, professor, eu vou seguir esse TRF. Como é que eu faço para voltar? Quando eu voltar, eu começo da semana 1 do TSE? Não. Comece da semana onde está, tá? Por quê? Porque simplesmente, se você começar da semana 1, você não vai conseguir acabar, tá? Não vai conseguir acabar e vai estudar. E a gente faz de uma maneira, a gente organiza o edital de uma maneira que você, ali perto da prova, a gente coloque, condense o que é mais importante, que a gente veja mais probabilidade de cair, além da legislação local, que eu acho que nem tem, não, essa legislação específica agora do TSE. Não tem, sabe por quê? Porque o que acontece? O TRF fez concurso unificado. Ele poderia cobrar alguma coisa do próprio TSE, mas ele preferiu não fazer isso, porque nos outros concursos de TSE, de TRE, como era regionalizado, cobrava o regimento Perfeito. interno do tribunal. Entendi, exato. Então, melhor ainda. Então, a sequência com que você lê vai ser importante. Então, você que vai fazer os concursos de TRF, se está na assinatura tribunais aí, que engloba todos, né? Vai fazer os TRFs. Quando for migrar para o TSE, você migra e veja a partir da semana, vai começar a seguir a partir da semana que estiver sendo disponibilizado. Tá bem? Eu tava vendo aqui, viu, professor Adalberto, o Jorge, né? O Jorge é um parceiro nosso aqui, um nosso aluno, que também já foi aprovado. Sim. Essa questão de vaga, né? Tem gente que olha ali o edital e vê assim, 5 vagas mais cadastro de reserva, né? E ele está me falando aqui que para técnico judiciário está na posição 1006. 1006. Isso também porque o TJDFT, apesar de ser um tribunal de justiça, ele faz parte do Poder Judiciário da União. Ele é custeado por recursos da União, então ele faz parte. E ele pega a lista, ou melhor, o pessoal pega a lista de aprovados dele. Por isso está na posição 1006. E no edital, eu estava até abrindo aqui, foram quantas vagas? Tinham 20 vagas no edital. Isso é bizarro, galera. 20 vagas do TJDFT chamaram 1.006. 1.006. Bizarro, muita gente, galera, muita gente. Então, não se preocupe com o cadastro de reserva e tal. É algo que não, de fato, é algo que vocês não devem considerar, porque não está no controle de vocês. No controle de vocês está estudar da melhor maneira possível, e isso é com a ADN. Mas eu ia falar outra coisa que eu esqueci, mas foi alguma coisa, algum comentário que o pessoal fez. Eu quero complementar Complementei sobre esses aí, Marcelão, que é o tempo que eu lembro. aí, que esses concursos de tribunais, TJ, TRF e TRE, são muito parecidos as disciplinas. É. Então, o cara que está estudando para o TRF2, para o TRF3, muita coisa do que ele vai estar sendo vista vai ser aproveitada com o concurso do TSE. Entendeu? E indiretamente ele já estará estudando para o TSE. Logicamente que depois da prova ele vai ter que cair em cima de eleitoral. Mas constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, não só é parecida as disciplinas, como também o conteúdo delas, sabe? Sim, sim, sim. O conteúdo se assemelha demais e com certeza o estudo será aproveitado. Eu lembrei agora do que eu ia falar. Quando eu fiz a prova do MPU, era nesse esquema. Era muito parecido, inclusive, a prova em 2009 e era do mesmo jeito que está sendo hoje. Regionalizada, foram 750 mil inscritos e a pessoa tinha que escolher a lotação. E aí, o que é que muita gente que foi fazer a prova, aí tinha assim, Brasília, 60 vagas e Ceará, no caso DF, né, 60 vagas, Ceará, uma vaga.
Aí, na época, eu era técnico do TRT da primeira região. E não queria, para mim, Brasília e Rio de Janeiro era a mesma coisa, estava longe de casa. Aí me inscrevi para o Ceará. Uma vaga. A maioria dos meus colegas que ia fazer a prova se inscreveu para Brasília porque tinha 60 vagas. Sendo que, adivinhem, não foram só eles que pensaram assim. Pô, é verdade. Foi o Brasil todo que pensou assim, entendeu? Porra, muita vaga, vamos escrever. Resultado, a concorrência deu muito maior lá, e não somente em número, em nível também. A minha pontuação em Brasília, eu passaria, sei lá, em cento e alguma coisa. E colegas meus passariam em primeiro lugar aqui no Ceará. Sendo que aconteceu, eles fizeram para Brasília, eu fiz o Ceará, passei em terceiro no Ceará, fui o primeiro a ser chamado, porque dois desistiram, passaram em outros cargos. Ao passo que amigos meus que fizeram pontuação melhor do que a minha, foram para Brasília e pagaram um pedágio de uns 5 anos lá até voltarem para o Ceará. Então, o que é que isso quer dizer, Roberto? Simplesmente que se você escolha o estado que, não pensando nas vagas, mas que você gostaria de trabalhar entre aqueles disponíveis. Não pense nisso daí de, tem mais vaga aqui, tem mais possibilidade aqui, porque isso não está ao seu alcance. Não está no seu controle, tá? É Perfeitamente. isso. Mais alguma coisa aí? Mais alguma dúvida, galera? Quer mais uma observação, Marcelo? Eu vou só reforçar que a gente está trabalhando na atualização dos planejamentos, porque assim, gente, eu sei que quando sai o edital, a gente não quer perder tempo algum, sabe? Mas é muito importante que a gente tire um dia, 2 dias para se planejar. Porque, professor Adalberto, eu fui acordado hoje porque esse edital sai no Diário Oficial da União. Sim, E isso daí sai de madrugada. de E madrugada. a primeira mensagem para mim foi a seguinte: quando estará pronto o planejamento do pós-edital? E o edital saiu? Entendeu? Aluno é assim Mas, mesmo. mas, olha, fiquem tranquilos que a gente está trabalhando nele. A preparação vai ficar muito boa. Vocês vão chegar competitivos, em condições de brigar por uma das vagas. A gente vai estar liberando o planejamento. Hoje é quarta-feira, eu imagino até sexta, sábado no máximo, para vocês já iniciarem os estudos com tudo. E quem já é nosso aluno pode seguir o. Eu acho que quem pegar assinato, quem pegar a reta final agora, Marcelo, tem acesso ao pré-edital, não tem? Pode ter acesso ao pré-edital, sim, mas com aquela recomendação de seguir o Não, pós-edital, né? não, exato. Eu digo, como ainda vai ter esses 2 dias ainda para planejar, aí você pode adquirir e seguir o pré-edital enquanto sai o pós-edital. Até porque, tirando o processo penal, que deve ter em algum outro, todo o resto vai cair, né? Perfeitamente. É isso mesmo. Show de bola. Galera, estamos aqui para ajudar vocês. Sempre pensem, coisa que eu sempre gosto de finalizar as lives assim, se você fizer o que todo mundo faz, você tem o resultado que todo mundo tem. E normalmente o resultado é reprovação. Aprovados são poucos. Então, mais uma vez, a gente dá o norte para vocês, a gente ajuda de todas as maneiras que a gente puder, mas a adaptação, a autoanálise, seja aproveitada da melhor maneira possível, tá? É isso. Show de bola então, Marcelão. Um prazer falar contigo, viu? Redes finais com inscrições abertas, tá nos stories aí do método, do professor Marcelo, no meu, beleza? E qualquer dúvida, mandem que a gente está à disposição aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Uma boa noite a Valeu, todos. tchau, tchau.